Oba, chegando aqui para falar mais abobrinhas dessa vitória americana, 2-0 em cima da Bósnia, classificado às oitavas de final para enfrentar a Bélgica, em mais uma grande atuação dos Estados Unidos. Saíram na frente, tiveram algumas chances, tiveram 2 gols anulados e tiveram uma expulsão no meio do segundo tempo e conseguiram sustentar bem, acho que sofreram um pouco, contra uma Bósnia mais uma vez muito pobre, de certa forma um pouco, né, conservadora demais, um pouco covarde. Então, vamos falar aqui um pouquinho do jogo, né, acho que os Estados Unidos vem fazendo uma ótima Copa. A gente vai ver esse trio de meio campo aqui com Tillman, Adams e McKennie, muito bem, né, o McKennie fazendo esse movimento de ir e voltar, apoiando muito o Dash aqui nos ataques pela direita. Opa, deixa eu ver aqui. Para pegar aqui o mapa de calor deles, mas o Kenny fazendo muito bem esse apoio ao ataque aqui, né, do Dash, o Dash aqui hoje é um pouco mais recuado. Mas o McKennie muito bem, no campo, assim como o Tillman, que acabou fazendo gol de falta. Né, a gente vai ver aqui ele correndo muito pela esquerda, também aparecendo um pouco pela direita aqui. Então, o time dos Estados Unidos que está muito dinâmico, muita troca de passes no meio campo que dificilmente é pego, né, no contra-ataque, assim, desguarnecido, né, meio que de surpresa, desorganizado. É um time que tem atacado de forma eh, muito organizada, muito concisa, né, e um ataque móvel. Esses jogadores aqui são jogadores que se movimentam bastante, que trocam bastante passe, trocam de posição. Pra mim o destaque, né, dos Estados Unidos na Copa até aqui acaba sendo o Balogun por causa dos gols, o Balogun, e hoje eu acho que ele fez uma ótima partida, né, são 4 finalizações para ele mandou uma bola no travessão, ele fez um gol, ele teve um outro gol, que foi anulado. Um jogador que participa muito bem, um centroavante que consegue ter presença de área, consegue ali, de certa forma driblar os zagueiros, consegue fazer um pivô, faz um facão, se movimenta bem, né, consegue abrir espaço às vezes para o Pulisic, entrar. E fez uma partida muito boa até a expulsão dele, né, que foi uma expulsão que, pode ser justa, né, mas que é completamente acidental, dá certa pena, porque foi um lance muito, muito acidental ali, sem qualquer intenção, e aí acaba sendo expulso, né. E acho que a principal preocupação nem seja talvez nem seja para esse jogo, né, mas para o próximo jogo, que acho que o Ricardo Pepi, que deve entrar no lugar dele, imagino, eh, eu acho bem pior, tem mais dificuldade no trato com a bola, parece mais um centroavantão, do que um cara, assim, um pouco mais móvel, que dá toda essa fluidez para o ataque. Então acho que foi uma grande perda para o jogo contra a Bélgica, né. Aí o Robinson de novo muito bem, o Freeman muito bem, o Pulisic achei ele um pouco abaixo, né, ele jogou quase o jogo todo, jogou ali com a menos, conseguiu fazer um gol, mas foi um gol anulado. Então, achei que faltou assim, achei que os Estados Unidos, e aí botando aí um lado negativo, para os Estados Unidos, acho que em todos os jogos dos Estados Unidos abriu o placar logo muito cedo, uma pressão, acho que dessa vez ele começou também aqui, se a gente for ver, pressionando, sendo melhor no jogo, tendo a bola. A Bósnia acho que em nenhum momento teve a pretensão de ter a bola, de atacar, de empurrar os Estados Unidos para trás, pressionar os Estados Unidos na saída de bola, acho que nada disso, acho que essa não era a estratégia da Bósnia, acho que pelo contrário, a estratégia da Bósnia era deixar os Estados Unidos ter a bola, deixar vir para cima e e contra-atacar. E aí eu acho que de novo os Estados Unidos fez uma dinâmica meio parecida com a do Paraguai, que foi, ele não tentou empurrar a Bósnia com tudo para trás, né, para ficar todo o time da Bósnia aqui compacto num espaço de 20, 30 metros. Não, eles construíram muitas vezes de trás, fazendo com que o time da Bósnia se separasse um pouco, que as linhas não pudessem ficar tão juntas. E aí isso acabava abrindo espaços. Teve ali, o gol do Balogun que saiu num erro na saída de bola da Bósnia, depois teve o outro gol ali que foi num erro do Cuacha, do zagueiro. E depois da expulsão, acho que o jogo fica um pouco condicionado, os Estados Unidos acaba, recuando um pouco, mas ainda assim conseguindo algumas escapadas para o contra-ataque. Acho que a Bósnia não conseguiu criar nenhuma grande chance de gol, as chances vieram, com o Mamit, que arriscou 2 chutes longe ali, foram muito próximos à trave, mas acho que o goleiro dos Estados Unidos não precisou fazer nenhuma grande defesa no jogo. Então uma Bósnia que, né, acho que no fim falta coragem, assim, de jogar um pouco mais, de se soltar. De saber que se você ficar muito atrás, você tem grandes chances de pagar o preço, de ter ficado muito tempo atrás. Eh,
Então foi um time que ali empatou com o Canadá, conseguiu achar um gol, depois ficou o tempo todo sobrevivendo no jogo até tomar um empate, depois fez o mesmo contra a Suíça e acabou sendo goleado. Conseguiu ganhar do Catar, que era o time mais fácil. Mas acho que se despede aí da Copa com um bom resultado, né, chegaram aí até os 16avos, talvez não fosse, era um grupo ali equilibrado, mas que talvez pudesse gerar uma, acho que foram favorecidos de ter o Catar, que era um adversário meio fácil de ser batido, então isso possibilitou que eles chegassem com 3 pontos, né, na próxima fase. Então acho que uma atuação normal aí, um desempenho normal na média da Bósnia e um desempenho até aqui muito bom dos Estados Unidos. Acho que é um time, que está preparado para avançar, para surpreender, para bater de frente com as grandes seleções. A gente vê aqui um time muito bom, eu não sei se tem tanta confiança assim no banco, né, por exemplo, hoje o Pochettino, mesmo com a menos, demorou muito a mexer, o Reina, eu acho que ele não tem o nível do McKennie, o Pepe acho que é bem abaixo do Balogun. A gente vai ter outros jogadores aqui, né, a gente vai ter o Tim Weah, que ele entrou. Então acho que, assim, de time, de igual para igual, se a gente fosse ver hoje o jogo que foi o da Bélgica, o que foi o que foi o jogo da Bélgica contra o Senegal, acho que esse time dos Estados Unidos tem tudo para botar muita dificuldade à Bélgica, um time físico, um time com meio-campo que consegue controlar e dar velocidade na troca de passes, consegue, né, recebe e dá o passe ou recebe e arranca, vai para frente. Não é um time que fica cozinhando muito o jogo, então se você não conseguir acompanhar o ritmo deles, vai ficar muito difícil para vocês, para o adversário, né. E aí, né, o 2 pontas aqui que também são muito insinuantes, que recebem a bola e gostam de ir pra cima, e aqui, infelizmente, a perda do Balogun para esse jogo de oitavas. Vai entrar o Pepe, que deve dar uma caída, né, deve gerar uma queda de qualidade no ataque dos Estados Unidos, mas muito bom. Acho que o alerta para os Estados Unidos fica que os Estados Unidos começou o primeiro tempo muito bem, teve o gol anulado, depois fez o gol, depois teve a bola na trave, e acho que voltou para o segundo tempo de uma forma meio morna, assim, né, cozinhando, se a gente for ver aqui, né, acho que é depois até da parada para hidratação, que deve ter sido por aqui, o ritmo cai um pouco do jogo, os Estados Unidos não fica mais tão pressionando, tão ativo. A gente vê aqui que volta, tem até um picozinho, mas depois você vê que aqui até a expulsão meio que como se nada tivesse acontecendo, nem a Bósnia tá no ataque, nem os Estados Unidos. Porque eu acho que é isso, né, a Bósnia, tinha dificuldade para criar, não é um time de criação, não é um time que vai partir para cima, que vai abafar, e os Estados Unidos viu que estava confortável no jogo, né, que a Bósnia não ia criar, então ele também não precisava criar, se surgisse uma oportunidade, faria outro gol, aí de repente quase que o jogo, né, fica em risco por causa de uma expulsão, a gente vê que a Bósnia tenta uma pressão aqui logo depois, mas que rapidamente ela é reduzida a nada, né, a gente vê aqui que eles não conseguem gerar, tentam ali alguns cruzamentos, chegam a botar o grandão lá, o Tabakovic, né, eh, então e não conseguem gerar nenhum cruzamento pra ele, teve até um cruzamento aqui que o Freeze saiu mal, mas não deu em nada, então assim, né, é o tipo de coisa que você não pode fazer, né, você não pode dar esses moles que os Estados Unidos deu de não matar o jogo quando tiver a oportunidade de matar. Tirando isso, ótima partida, ótima Copa do Mundo, Estados Unidos até aqui, acho que, estão com merecimento, acho que se pegar em desempenho aí, talvez esteja entre as 5 melhores seleções. Acho que a gente tem aí a Argentina, a gente tem a França, claro, e aí, porra, dá pra botar o México, o Marrocos, talvez os Estados Unidos seja a 5ª seleção aí em desempenho nessa Copa, né. Acho que o Brasil teve ali alguns bons e maus momentos, a Inglaterra oscilou bastante, Portugal não empolgou, a Espanha não empolgou, então pensando assim de cabeça, eu diria até que os Estados Unidos está no top 5 seleções em desempenho. Eh, então é isso, né, boa partida dos Estados Unidos, acho que tem tudo para incomodar a Bélgica, o estilo de jogo hoje que a Bélgica mostrou bastante dificuldade, também mostrou muitas dificuldades contra o Egito, né, que tinha uma saída rápida de bola, laterais que atacam, pontas que são rápidos e vão para frente, não são pontas que perdem tanto tempo assim no drible. Então acho que eles têm totais condições aí de ganhar da Bélgica, talvez até cheguem como favorito. Acho que hoje a vitória da Bélgica foi muito fruto do acaso, né, fruto de as coisas se alinharem para que acontecessem da forma que a Bélgica se classificasse. Então eu diria até que se eu fosse apostar, né, se eu fosse botar aí no bolão, que os Estados Unidos estaria à frente da Bélgica para esse jogo, né. Vamos ver como é que eles se encaixam nesse desafio com o Ricardo Pepi, mas mas acho que entram como favoritos, principalmente com o apoio da torcida. Beleza? Um abraço aí, essas foram as abobrinhas dos Estados Unidos 2, Bósnia 0.